Olá, meus alunos, bom dia. Está chegando a hora das operações com frações, não é isso? Mas para a gente fazer as operações com frações, principalmente para a gente adicionar ou para a gente subtrair, adição e subtração, a gente precisa aprender uma coisa muito importante, que é reduzir as frações ao mesmo denominador. Por que isso? Porque a gente só vai poder somar ou subtrair quando as duas frações estiverem com denominadores iguais. O que são denominadores? É o termo da fração do número de baixo. Se os meus denominadores forem iguais, aí sim eu consigo fazer a adição e fazer a subtração. Então, nem sempre, quando a gente vai fazer a adição de duas frações, nem sempre elas estão com denominadores iguais. Então, quando isso acontecer, vamos fazer essa redução. Ou seja, a gente vai pegar as frações e deixar elas com o mesmo denominador. Tem que estar no mesmo denominador. Como é que a gente faz isso? O livro lá explica para vocês duas maneiras. Uma é pegar a classe de equivalência de uma, pegar a classe de equivalência da outra e ver qual a fração que tem o mesmo denominador, tanto dessa classe quanto dessa classe. Eu acho isso aí muito cálculo para fazer, né? Então, aí tem a outra maneira, que é o nosso processo prático. Essa de achar a classe de equivalência de uma, a classe de equivalência de outra, e ver qual das duas tem os denominadores iguais, eu acho muito complicado, né? Muito cálculo. É fácil, mas é muito cálculo. Olha, pelo processo prático, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer através do MMC. MMC, o menor múltiplo comum. A gente vai achar o nosso MMC dos denominadores. Aí ele vai ser o nosso denominador comum. Tá? Vamos lá, né? Então, as duas frações, eu vou fazer o MMC dos denominadores 4 e 5. Pessoal, se fosse para me achar reduzir a mesma fração ao mesmo denominador de 3 frações ou mais, então fazer o MMC dos 3 denominadores, ou dos 4, entendeu? Eu vou fazer de 2, que é o 4 e o 5, fazer o MMC deles, ok? O 4 e o 5, vamos fatorar pelos números primos. Quais são os números primos? Lembrando, né? Toda aula a gente precisa desses números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Toda aula a gente precisa dos números primos, né? Muito importante. 4 e o 5. Pelos números primos, algum dá para dividir por 2? Sim, o 4. Ok. 4 por 2, 2. 5 por 2 não dá, repete. 2 e o 5. Dá para dividir por 2? Sim, o 2. 2 por 2, 1. 5, repete. 1 e o 5. O 5 ele é um número primo. Então a gente já sabe que vai só dar para dividir por ele mesmo. Então 1 e 1. Quem será o meu MMC? É o 2 vezes 2 vezes 5, que é 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Então nosso MMC é 20. O MMC de 4 e 5 é o 20. Achei o meu MMC, então ele vai ser o nosso denominador comum, ok? Então vai ser, temos duas frações, aqui duas frações, tá o 20, que é o nosso denominador. Como é que se nosso denominador mudou, então o nosso numerador também vai mudar, né? Como é que eu descubro o nosso numerador? É desta maneira. A gente pega o MMC, que é o 20, né, o denominador, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 3, 15. Agora, fiz com essa fração, vou para a próxima fração.
20 dividido por 5, 4. 4 vezes 2, 8. Pronto. Então ficou desta maneira. Esta fração e esta fração, para mim achar o mesmo, uma fração que esteja no mesmo denominador, então seria essas duas frações aqui, ó. Faz o MMC dos denominadores. Depois que achar o MMC, divide pelo denominador, multiplica pelo numerador em cada fração. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Se tivesse 3 ou mais frações, você repetiria esse processo mais vezes, certo? Então, esse é o processo prático. É simples, né, de fazer. Melhor do que você achar toda a classe de equivalência desse, toda a classe de equivalência desse, e ver que esses dois têm o mesmo denominador, né? Mais complicado. Vou fazer aqui outro exemplo para entrar melhor na mente. Só que esse exemplo eu vou botar mais difícil. Vou botar com números mistos, ó. Tem a parte inteira na frente, eu lembro deles. Pois é, as questões caem muito com números mistos. Como é que a gente faz? Então, quando aparecer número misto, não só para essa conta, mas para qualquer conta que envolva fração, se aparecer números mistos, transforme em fração imprópria. Sempre, não esqueça disso. Apareceu número misto, sempre transforma em imprópria, porque é mais fácil trabalhar com imprópria. Vamos lá. Temos dois números mistos. Vamos transformar em imprópria. Esse primeiro aqui, ó. Como é que transforma ele em imprópria? Repete o denominador e o numerador multiplica com o da frente e soma com o de cima. É 5 vezes 2 mais 3. Tá mais no meio. Corona? Então, Deus o livre. Temos aqui, para transformar em mista em imprópria, tem nas aulas anteriores, já expliquei para vocês. Multiplica pela parte inteira e soma com o numerador. Vai ficar 5 vezes 2, 10, 10 mais 3, 13. 13, 15. Então, transformei esse aqui em impróprio. Agora, transformar o outro. Vê esse segundo aqui, ó. O denominador não muda, que é o 4, né? 4 multiplica pela parte inteira e soma com o numerador. 4 vezes 3 mais 1. 4 vezes 3, 12 mais 1, 13. Ok? Então, transformou na imprópria. Aí você vai fazer o que? Você vai fazer o MC se tiver os denominadores diferentes. Aqui no caso desse exemplo, ficaram os dois com a 4. Confundi, pessoal. 4. Então, os dois estão com denominadores diferentes, só fiz transformar em frações impróprias. Então, essas duas frações equivalem a 13 quintos e 13 quartos. Ok? Como é que a gente vai agora reduzir ao mesmo denominador? Pelo processo do MMC. Então, não mudou nada na questão disso aqui. O que é que mudou daqui para cá? É só que tem que transformar a mista em imprópria. Sempre que aparecer fração mista, transforma em imprópria, para depois você resolver a questão, certo? Resolvendo aqui, calcula MC de 5 e 4. Aqui eu já fiz a MC de 5 e 4, deu 20, eu sei que é 20. Então vai ficar duas frações, 20 embaixo. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 13, 40, 52. Próximo. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 13, 65. Ok?
Então, é isso. Apareceu números mistos, transforma em próprio e faz o cálculo do MMC. É fácil transformar no denominador, a gente vai precisar muito disso aqui para a gente fazer as nossas operações com frações, que é adição e subtração. Então, boa aula, boa atividade, qualquer dúvida é só me perguntar.